O Tribunal Superior Eleitoral divulgou hoje os números do primeiro turno. Pouco menos de 80% dos eleitores aptos a votar foram às urnas. O nível de abstenção de 20% foi o maior em 20 anos. Os votos válidos somaram 91% do total. Os nulos, 6%. E os brancos, 2,7%. Jair Bolsonaro, do PSL, recebeu 49.276.000 votos. Fernando Haddad, do PT, 31.342.000. Eles vão disputar o segundo turno no próximo dia 28. O TSE pretende avaliar o desempenho do sistema de biometria, se possível, antes do segundo turno. Falhas na verificação da identidade do eleitor por impressão digital provocaram filas em algumas regiões. Em Mato Grosso, eleitores esperaram até 3 horas para votar. O TSE declarou que poderá usar informações dos tribunais regionais eleitorais para aprimorar a identificação por biometria. Por falta de número suficiente de votos na eleição, 14 partidos podem perder acesso ao dinheiro do fundo partidário e à propaganda no rádio e na TV. A decisão foi do eleitor no voto. Sem propaganda eleitoral no rádio e na TV e sem dinheiro público, os partidos que não foram bem nas urnas vão ter dificuldades. No ano que vem, o fundo partidário pode chegar a 927 milhões de reais. Esta foi a primeira eleição com a chamada cláusula de barreira, uma regra que foi aprovada na mini-reforma política do ano passado com o objetivo de tentar reduzir o número de legendas. Hoje são 35 com registro no Tribunal Superior Eleitoral. Para isso foi fixado um piso mínimo de desempenho para os partidos, uma regra que vai ficar mais rígida a cada eleição. Para cumprir a cláusula, este ano, os partidos tinham que eleger uma bancada de, no mínimo, 9 deputados federais distribuídos em pelo menos 9 estados, ou ter, no mínimo, 1,5% dos votos válidos também em um conjunto de 9 estados, com pelo menos 1% desses votos em cada um desses estados. 14 partidos não atingiram essas exigências e devem ficar sem dinheiro público e sem tempo de rádio e TV. Patriota, do presidenciável Cabo Daciolo. PHS, PCdoB, partido histórico da esquerda, e de Manuela Dávila, candidata a vice na chapa de Fernando Haddad. PRP, Rede, da presidenciável Marina Silva. PMN, PTC, PPL, do presidenciável João Goulart Filho. DC, do presidenciável José Maria Emael. PRTB, do general Hamilton Mourão, candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro. PMB, PCB, PSTU, da presidenciável Vera Lúcia e PCO. A cláusula de barreira não impede que o deputado exerça o mandato. Representantes de alguns partidos disseram que estão analisando o que fazer. Oficialmente, nenhum fala em fusão, mas analistas políticos afirmam que muitos deputados devem migrar para outros partidos. É que a regra permite a troca de legenda sem o risco de o parlamentar perder o mandato por infidelidade partidária. Os parlamentares não vão se sentir confortáveis em ficar num partido que não tem a possibilidade de divulgar sua doutrina do modo que seria necessário divulgar. Por isso que eu acho que vai haver um enxugamento do quadro partidário nessa dimensão. E ministros do Supremo Tribunal Federal não veem nenhum impedimento a uma fusão de partidos para que eles cumpram a cláusula de barreira. O ministro Gilmar Mendes diz que esse é o objetivo da regra, diminuir o número de partidos. A cláusula de barreira ou de desempenho ela foi pensada com esse objetivo. De fato, se os partidos não atingem um determinado, eles fundirem e vai fazendo uma reorganização partidária, né? É muito provável que por razões várias vai ocorrer isso. Os partidos que ficaram de fora da corrida presidencial no segundo turno estão se movimentando para declarar suas posições nessa reta final. 3 partidos já declararam neutralidade. O Partido Novo do candidato João Amoedo declarou que não apoiará nenhum candidato à presidência, mas afirmou que é contrário ao PT porque tem ideias e práticas opostas ao que defende o partido. O PSDB do candidato à presidência Geraldo Alckmin reuniu a executiva nacional à tarde em Brasília. O partido decidiu liberar seus filiados. O partido não apoiará nenhum nem outro
e libera os seus filiados e líderes para que decidam de acordo com a sua consciência, sua convicção e de acordo com a realidade dos seus estados. A senadora Ana Amélia, do Progressistas, candidata a vice de Alckmin, disse que vai apoiar o candidato Jair Bolsonaro do PSL. Apesar de o Progressistas ter declarado que, tendo a clara compreensão das circunstâncias especiais que vivem a política e o país, adotará uma postura de absoluta isenção e neutralidade no segundo turno das eleições presidenciais. O PTB declarou em nota apoio à candidatura de Bolsonaro, porque, segundo o partido, as propostas dele visam um Brasil com mais empregos e melhoria de renda aos trabalhadores, com menos impostos e menos gastos públicos. O PSOL do candidato Guilherme Boulos divulgou nota dizendo que estará na campanha para derrotar Bolsonaro e eleger Haddad e Manuela, defendendo a soberania nacional e os direitos da maioria da nossa gente. O PSB, que não lançou nem apoiou nenhum candidato à presidência no primeiro turno, se reuniu em Brasília e também decidiu apoiar o candidato do PT. Mas liberou os candidatos do partido aos governos de São Paulo e do Distrito Federal para apoiar Bolsonaro se desejarem. Outros partidos devem anunciar suas decisões nos próximos dias. Ontem, a rede da candidata Marina Silva fez uma reunião, mas não chegou a uma conclusão. A palavra final deve ser dada amanhã. Marina disse no domingo que, independentemente de quem seja o eleito no segundo turno, ela fará oposição ao próximo governo. O PDT do candidato Ciro Gomes também deve anunciar uma posição sobre o segundo turno amanhã. Mas Ciro, no domingo, descartou o apoio ao candidato do PSL. O meu espírito é de continuar fazendo o que eu fiz a minha vida inteira, lutar em defesa da democracia e contra o fascismo. Ou seja, uma hipótese já está descartada já. Ele não, sem dúvida. Outros partidos também não decidiram quem apoiar, entre eles MDB, Democratas, PSD, PPS, PR, PV e Solidariedade. O apoio dos partidos no segundo turno não conta para o tempo da propaganda eleitoral dos candidatos à presidência. Cada um terá 5 minutos. Pode ter grande importância na mobilização nos estados e para mostrar a força política dos candidatos na composição de um eventual governo. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, passou o dia no Rio de Janeiro. A rotina de Jair Bolsonaro é a mesma desde que ele teve alta do hospital, a de se comunicar com eleitores pelas redes sociais. Hoje ele publicou: nossa preocupação e prioridade são as pessoas de bem. Falo desde sempre. Prefiro uma cadeia lotada de criminosos do que um cemitério lotado de inocentes. Se faltar espaço, a gente constrói mais. E escreveu também: vamos pegar pesado contra a violência para termos um Brasil mais seguro e livre para todas as pessoas, independentemente de cor, sexualidade e religião. Queremos devolver à população o prazer de andar na rua sem medo. Nosso inimigo é o crime, não o cidadão. Jair Bolsonaro deve ser examinado amanhã por médicos do Hospital Albert Einstein. Enquanto não é liberado para sair em campanha pelas ruas, o candidato tem feito reuniões com assessores para traçar as estratégias para o segundo turno. Em entrevista ao SBT, Bolsonaro disse que não vai negociar cargos em troca de apoio. No tocante ao Centrão, grande parte dos parlamentares já estavam comigo antes mesmo de começar as eleições, porque vimos trabalhando no varejo. Agora, não queremos conversar com lideranças partidárias, até porque nós pretendemos ter um time de ministérios, técnico, competente e com iniciativa. Essa decisão está tomada de há muito, Não admitiremos o toma lá da cá. Não repartiremos aqui estatais, diretoria de bancos e ministérios para conseguir apoio. Hoje nós temos em torno de 350 deputados federais que estão conosco pela governabilidade. Ele também falou sobre os planos para o segundo turno. Não vou poder fazer o que fazia, como ser carregado nos braços, com milhares de pessoas me recebendo no aeroporto. Se me liberar para viajar de avião, viajarei sim, pretendo viajar ao Nordeste, onde a recepção do aeroporto será avisada que não poderei me expor da maneira como vinha me expondo. Com toda certeza um carro de som se fará presente, daí meu recado a eles, talvez uma carreata, e vamos sim buscar espaço junto à mídia local para vendermos a nossa ideia. Fernando Haddad, do PT, ficou em São Paulo. Fernando Haddad começou o dia reunido com a executiva nacional do PT. Antes, ele destacou a importância dos apoios políticos neste momento.
nós sempre fomos favoráveis ao campo progressista e democrático, popular. Então, essa recomposição de campo é importante para nós. Portanto, nós estamos em contato com o Ciro, com a equipe do Ciro, com as lideranças do PSB, também do PSOL, que já declarou apoio, para formar essa coalizão pela liberdade, pela democracia e pelos direitos sociais. O candidato do PT deve viajar menos nessa reta final e ficar mais tempo em São Paulo para gravar os programas eleitorais. Até o fim da campanha, Haddad não deve mais visitar o ex-presidente Lula na prisão em Curitiba. Segundo o PT, foi o próprio Lula que aconselhou Haddad a dedicar mais tempo à disputa eleitoral. Segundo lideranças do partido, a ideia agora é centrar o foco em Haddad. À tarde, ele teve um encontro com os governadores eleitos pelo PT e pelo PCdoB. Na pauta, combate ao crime organizado e saúde pública. Alguns estados do Nordeste avançaram na questão das especialidades, sobretudo com as policlínicas. Atenção básica é fundamental para que isso dê certo, e a conexão da atenção básica com a média complexidade vai ser feita através dessas clínicas de especialidades, que inclusive contará com equipe própria de especialistas. Então, consulta, exame e cirurgia no mesmo lugar. Do ponto de vista quantitativo, nós estamos falando de uma unidade para cada 500 mil habitantes. Esse é o padrão que nós pretendemos atingir, mas iniciando pelos estados que ainda não têm essa possibilidade. No fim do dia, Haddad recebeu a visita do ex-candidato Guilherme Boulos, do PSOL. Boulos disse que o PT se comprometeu a incorporar propostas na campanha como medidas para garantir salários iguais para homens e mulheres e o fim do auxílio moradia para políticos e juízes. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou estável depois de ter subido mais de 4% ontem. A cotação do dólar comercial caiu para R$ 3,70. O Fundo Monetário Internacional reduziu para 3,7% a previsão de crescimento da economia mundial este ano. A expectativa para o Brasil caiu para 1,4%.